Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então nós queremos pensar sobre a hipocrisia, mas como ela uma doença. Em que sentido? Todo pecado é ruim, mas por que a insistência do Senhor Jesus na hipocrisia? Porque como está lá em Apocalipse, sejam frios, sejam quentes, porque os mornos eu vomito, o tépido, o morno, ele não consegue, apesar de ter outros vários pecados, ele não enxerga que ele está pecando. E ele se vê como um justo. E isso daí vai corroendo a pessoa por dentro e vai acabando com a vida dela. Por isso devemos jogar fora então esse fermento, conforme Mateus 15:6. Acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus, que é a própria hipocrisia. A palavra hipócrita é aquele que interpreta, né? Então, no teatro grego, ele interpretava os discursos do coro para a multidão. É hoje que poderíamos dizer que é um ator, uma atriz, ele atua interpretando um papel, como se fosse um papel, conforme Lucas 20, versículo 20. E ficaram de espreita do tributo a César, enviaram espiões e se fingiram de justos. Então, Rupocrínomenos autus diaqueos, quer dizer, eles se transvestiram como hipócritas de justos, se fingindo de justos. Nesse ponto também, Mateus 22:18, Jesus, porém, conhecendo a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Porque esse jogo, como também em João 8, né? Por que eles largam as pedras para não atirar na pecadora? Porque foi jogado na cara deles a hipocrisia. Estavam instrumentalizando a adúltera para armar para o Senhor Jesus. A ligação entre hipocrisia com a mentira, querendo dar uma capa de justiça àquilo que é o mal. Então, na 1 Timóteo 4, versículo 1, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão a fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, quer dizer, ela totalmente queimada, anestesiada. E aí que proíbem casamentos, quer dizer, com aparência de lei, eles querem aí destruir aquilo que é a própria revelação. A cegueira perversa não consegue ver que está enganando, em primeiro lugar, a si mesmo. Ele não vê que ele está indo no caminho da perdição e levando os outros juntos. Não julgueis e não sereis julgados, conforme Mateus 7, pois com o julgamento com que julgais sereis julgados, com a mesma medida com que medirdes sereis medidos. Porque reparas no cisco do teu irmão, no olho do teu irmão, quando não percebes a trave que há no seu? Esse perceber a própria trave é esse autoconhecimento que Santa Teresa muitas vezes exortou, que é como o primeiro fruto da nossa oração. É esse autoconhecimento que vai nos fazer libertar. Então essa cegueira do hipócrita é como está em Mateus 23:29. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos tempos dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós mesmos a medida de vossos pais. Quando nós não temos a capacidade de ver que somos pecadores e somos capazes de qualquer tipo de atrocidade, nós entramos nessas mesmas atrocidades. Então, muitas vezes gostamos de condenar os outros porque não queremos olhar para nós mesmos. A cura, então, nesse autoconhecimento também
o desapego das próprias ideias e do próprio orgulho. Quando vedes levantar-se uma nuvem no poente, logo dizeis, vem chuva, e assim acontece. Hipócritas, sabeis discernir o aspecto da terra e do céu, por que não discernis o tempo presente? Porque a cegueira faz com que o hipócrita ele só veja a partir do próprio olhar, e ele não deixa que o Espírito Santo faça ver aquilo que é a própria verdade. Qual é o fim do hipócrita? O fim do hipócrita é o inferno, né? Na parábola do mordomo, sobre a hora da chegada do Senhor, diz no final, Mateus 24, 51, ele o partirá no meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então a hipocrisia é algo tão grave que ela cega tanto aos nossos pecados, que nós manipulamos os outros, nós tripudiamos sobre os outros, nós usamos as pessoas, fazemos longas orações para tirar dinheiro de viúva, como está no Evangelho de Mateus, que achamos que somos justos. Então, quem não quebra isto, e não é quebrado nisso, o fim vai ser a sorte dos hipócritas, que é o ranger de dentes, que vai ser o inferno. Por isso, também esses 4 tipos de hipócritas, que no livro Louvor Deus Salva está. Primeiro, o hipócrita laxista, né? Então, essa tendência, que é o laxismo, de consistir em relaxar e limitar as interdições estipuladas pela moral cristã. Conforme Mateus 7,13, então entrai pela porta estreita. Então, na porta larga, nós queremos entrar com o nosso próprio egoísmo. A vivência vocacional é muitas vezes, nessa perspectiva laxista, uma adaptação ao mundano, como muitas vezes diz o Papa Francisco. Esse laxismo, conforme Lucas 21:34, ele endurece o coração. Acautelai-vos, pois, vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado, pesado, por consequência da orgia, embriaguez e preocupações deste mundo. Então, quando a pessoa se imiscua, se imerge nesse mundo dessa maneira, ela vai ficando cega e ela valoriza somente aquilo que é mundano, que é aquilo que é a própria vontade dela. Em Mateus 25:26, aí se respondeu o Senhor na parábola dos talentos: servo mau e preguiçoso, sabias que eu colho onde não semeei, junto onde não espalhei. Esse servo mau e preguiçoso, quer dizer, ele só pensava em si. E nesse pensar em si, ele ainda dá uma de hipócrita, querendo trazer por justa a intenção de enterrar o talento que foi confiado a ele. Nós somos, então, esses que devem estar atentos à vinda do Senhor, tá? Como na parábola das 10 virgens, Mateus 25:4, enquanto as prudentes levaram vasos de azeite com suas lâmpadas. As imprudentes não. O laxista, ele só pensa em si, e aí ele não vai se preocupar com o Senhor. Da mesma forma, na parábola dos talentos, Mateus 25:16, o que recebera 5 talentos, saiu para trabalhar com eles e ganhou logo. Então, essa prontidão faz-nos sair desta hipocrisia. E a regra de São Bento 7,13 vai dizer: considere-se o homem visto do céu a todo momento por Deus. Então, na medida em que sabemos, como no Salmo 139, tu me conheces quando estou sentado, tu me conheces quando estou de pé. A gente sabe que Deus nos vê, então isso vai curando a nossa hipocrisia. Outros tipos de hipócrita, como o rigorista, que é o contrário do laxista, mas no final eles se encontram, porque os extremos se encontram. O hipócrita rigorista vive a vocação apresentando-se como aquele que tem todo o conhecimento da lei. Em Mateus 23:4,
Os hipócritas amarram fardos pesados e os põem sobre os ombros dos outros, porque eles são justos. Então eles querem se mostrar como justos. Mas eles mesmos nem com um dedo se dispõem a movê-los. E por isso praticam suas ações ao fim de serem vistos, como nós vamos ver depois naquele que é vaidoso. Então esse legalista, esse rigorista, ele usa da lei só aquilo que convém a ele. Só aquilo que ele acha que é interessante a ele. Mas quando tem que aplicar uma lei, verdade, sobre algo que o incomoda ou do seu círculo de pessoas que o adulam, aí não. Aí nós vamos interpretar a lei. Então, esse rigorismo é algo cegante e algo destruidor na vida das pessoas. Mateus 23:28, assim também vós, por fora pareceis justos aos homens. Ele tem uma preocupação, o rigorista, de parecer justo, mas não é justo, porque ele não busca a verdade. Mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Idólatras da lei, mas que no final eles querem a idolatria a si mesmo, conforme a Gálatas 2:21, que seria a cura para esse rigorista. Não anulo a graça de Deus. Gálatas 2:21, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Nada pode vir do cumprimento orgulhoso da lei. Tudo no cristianismo, conforme Efésios 2:8, é por graça que vós sois salvos. Então, ou nós optamos por isso, ou nós vamos orgulhosamente pegar a lei e achar que nós somos justos por nossa própria força. Essa é a cara do rigorista. Ele tem e acha que tem o privilégio de ser aquele que vai santificar os outros pela lei. Isso é orgulho e isso daí é hipocrisia. A lei é pedagoga, ela vem em auxílio da graça, mas essencialmente que nos salva é a graça. O rigorista também pode ser perfeccionista, é uma outra espécie aí. Jesus falava, você de perfeito como vosso Pai Celeste é perfeito, em Mateus 5:48, só que dentro do contexto do amor aos inimigos. Estes hipócritas perfeccionistas, eles são manipuladores da lei. Então, Mateus 23:16. Ai de vós, condutores de cegos, que dizeis, se alguém jurar pelo santuário, o juramento não obriga, mas se jurar pelo ouro do santuário, o juramento o obriga. E são manipuladores perfeitos da lei que querem um perfeccionismo doentio e para deixar as pessoas doentes também, mas não vê, como que é o caso da regra de São Bento, por que ela permanece tanto tempo? Porque ela é equilibrada, no sentido de liberdade com segurança. O perfeccionista não. Ele acha que ele vai conseguir pela própria força chegar à perfeição. E por fim, o hipócrita narcisista, esse narcisismo de querer essa vaidade para si mesmo. Então, Mateus 23:5-8, praticam todas as suas ações com o fim de serem vistos pelos homens. Com efeito, usam largos filactérios e longas franjas. Gostam do lugar de honra nos banquetes, dos primeiros assentos nas sinagogas, de receber as saudações nas praças públicas e de homens que os chamam de rabi. Então, essa vaidade que vem de uma justiça falsa. Então, de querer o eu sempre. De nunca pregar o Senhor, mas sempre pregar a si mesmos. Então, a outra característica é esse amor pelo dinheiro, né? Então, também vai gastar falando o quê? Não, eu preciso de tantas coisas porque eu tenho que fazer isso ou aquilo para evangelizar. Mas no final, ele quer chamar a atenção sobre si mesmo. Conforme Mateus 6 já recebeu a recompensa. E no final, a recompensa vai ser, como nós falamos, a sorte dos hipócritas. Como sair disto? Pedir a graça a Deus desse autoconhecimento, saber que é por graça que nós somos salvos
que é na pobreza, obediência e castidade que nós alcançamos a verdadeira salvação, nessa humildade e não absolutizando a lei ou buscando por nós mesmos. Peçamos o Espírito Santo para que ilumine o nosso coração, para que se quebre a hipocrisia dentro de nós e nós possamos ser santos na graça de Deus. Que o Senhor os abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.